Eu recebi uma carta, e-mail, né? Carta, coisa antiga, mas é tão antiga quanto eu sou. De uma pessoa me perguntando se eu ainda pregava a impecabilidade. Eu disse, eu não sei se eu já preguei impecabilidade. Eu prego vitória sobre o pecado por Jesus Cristo. Eu acho que esse é um assunto que a gente precisava dizer aqui um pouquinho. Sobreveio a lei para que avultasse o pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, a turma inimiga da graça de Deus diz assim, então vamos lavar a égua, vamos pecar até sair pela orelha, porque o negócio é assim, onde tem muita graça, então vamos pecar mais, porque a coisa abunda. Aí o Paulo vai e diz assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça avulte, a graça se torne mais abundante? De modo nenhum. Como permaneceremos nele, nós que para ele morremos? E ele então introduz aqui uma realidade de fatos que são extraordinários. Ele diz que esse é um assunto de ignorância. Vocês estão ignorando que todos aqueles que foram batizados em Cristo Jesus foram batizados na sua morte? Tem muitos tipos de batismo. Tem o batismo nas águas, tem o batismo na nuvem, tem o batismo no mar, tem o batismo no fogo, tem o batismo no Espírito Santo, tem o batismo no corpo, tem vários tipos de batismos. Mas ele está falando aqui de um batismo em Cristo Jesus e um batismo na morte. Jesus Cristo veio a este mundo para nos incluir neste batismo. Uma vez os discípulos de Jesus estavam discutindo quem era o maior, quem era o melhor, quem era a turma que ia sentar uma à direita, outra à esquerda. E ele diz, vocês não sabem o tipo de coisa que vocês estão procurando. Será que vocês podem ser batizados com o batismo com que eu serei batizado? Vocês vão beber do cálice que eu vou beber? E eles disseram, certamente, nós vamos ser batizados com esse batismo. E Jesus disse, vocês serão batizados, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda, isso pertence ao Pai. Então ele estava falando desse batismo na morte, em que ele iria nos incluir juntamente com aqueles que estivessem nesse processo da graça de Deus. Todos nós iríamos participar desta morte, sendo batizados em Cristo Jesus. Não se trata, o batismo nas águas, por exemplo, ele é uma figura, ele é uma representação daquilo que aconteceu no corpo de Jesus. Uma ocasião eu estava pregando para uma senhora e ela me mostrou um crucifixo muito bonito. E depois de uma conversa bem longa, eu disse, a senhora devia arrancar a cabeça desse crucifixo. Ela disse, mas por quê? Eu digo, porque aqui está a figura da pessoa de Cristo, e a senhora devia botar a sua, porque de fato quem morreu naquela cruz, e quem devia morrer naquela cruz, não era o Cristo, era a senhora que precisava morrer. E ela disse assim, por que nunca me contaram isto? Eu digo, isso faz parte da religião, ocultar as verdades sublimes de Deus. Nós não entramos no reino de Deus sem primeiro perder a nossa velha natureza. Então, o batismo na morte é o batismo da salvação. Você pode conhecer todos os outros batismos, se você não for batizado na morte de Cristo, a sua vida é velha, é a vida de Adão. Então Paulo diz assim, fomos, pois, sepultados com ele pela morte, ou na morte pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitou dentre os mortos, assim nós vivamos uma vida nova. Essa é a experiência que nós gostaríamos que você gozasse, não de uma religião, mas de uma vida nova, a vida de Cristo, a vida que vem da morte.
Você não está sendo convidado a ser membro de uma igreja, mas ser membro da família de Deus. E para que isso aconteça, você tem que morrer. Que Deus abençoe sua vida profundamente.